Filho, escute com atenção o que estou para te dizer. Você tem caminhado em dias longos onde o corpo parece presente, mas o coração anda disperso. Há manhãs em que você se levanta sem saber se realmente descansou à noite. Seus olhos se abrem, mas sua alma permanece carregada de pensamentos que não te dão trégua. Há uma névoa que cobre sua mente com preocupações constantes, muitas vezes sobre pessoas que você ama, que talvez estejam distantes de mim, ou passando por algo que você nem consegue explicar, mas sente. E no meio desse cenário de incerteza e cansaço prolongado, eu me aproximo. Chego como uma brisa firme, e quando chego, é sempre no tempo certo, mesmo que os teus relógios digam o contrário. Estou aqui agora, não para te prometer algo, mas para te entregar algo que já preparei. Hoje é o dia. Este milagre é seu. Você tem orado com palavras caladas. Tem se lembrado de mim nos corredores da casa enquanto dobra uma roupa, olha uma foto ou refaz a mesma oração antes de dormir. Você não pediu muito, só queria que eu cuidasse dos seus. Só queria paz na sua casa. Queria que aquele que você ama dormisse em segurança, que acordasse com mais força, que não se perdesse em caminhos que você nem sabe como evitar. E mesmo que ninguém mais perceba o quanto isso te pesa por dentro, eu percebo. Quando você senta sozinho por alguns minutos e tenta pensar em tudo o que precisa resolver e não sabe nem por onde começar, eu estou ali. E é nesse exato lugar da sua mente, esse ponto entre o medo e a esperança, que eu coloco agora o toque da minha presença. Porque quando eu venho com meu milagre não há ruído, só certeza. E se você chegou até aqui nesta mensagem, então eu te peço, permaneça. Porque o que eu preparei para você só pode ser entregue a quem escuta até o fim com o coração aberto. Hoje, o que eu tenho não é mais uma promessa, é o cumprimento. É a resposta que você não imaginava mais receber. Talvez você já tenha desistido de acreditar que isso ainda viria, mas eu não desisti de te entregar. Você foi fiel mesmo em silêncio. Manteve o cuidado com aquilo que confiei nas tuas mãos, mesmo quando estava esgotado. Eu vi quando você deixou de comprar algo para você, para dar algo melhor a alguém. Vi quando você carregou preocupações de quem nem sempre entendeu o quanto isso te custava. E hoje, filho, é dia de restauração. Não do jeito comum, mas da forma como só eu posso fazer. E enquanto você ouve esta mensagem, eu estou movimentando aquilo que parecia imóvel, aquilo que dormia, acorda. Aquilo que parecia perdido, volta. O que estava fora do seu alcance, entra pelas tuas mãos sem esforço. Mas antes que isso chegue, deixe eu te pedir algo com sinceridade. Se esta mensagem tocar você em algum lugar profundo, e eu sei que vai, então compartilhe. Faça disso um ato de fé. Envie a alguém que você ama. Deixe um comentário, escrevendo como se falasse diretamente comigo. Isso é entre nós. Você não perdeu tempo esperando. Eu vi cada segundo da tua espera e contei como adoração. Você não estava estagnado, estava sendo lapidado. Sabe aquelas pessoas que você carrega no coração e que parecem cada vez mais distantes da luz que você deseja para elas? Eu também as amo. Eu também caminho com elas. Mas é através da tua fé que algo novo vai nascer nesses corações. Não é coincidência você ter voltado a buscar mais intensamente agora. É alinhamento. Eu te trouxe para perto com propósito. Essa inquietação que você sente, como se algo estivesse para acontecer, não é ilusão. É o meu espírito sinalizando que chegou o tempo. Eu te esperei com paciência. Agora quero que espere a minha ação com a mesma confiança. Não é uma espera longa. É uma espera ativa. É diferente, porque enquanto você escuta esta mensagem, eu já liberei o que estava retido. Aquela dor que você não sabe nomear, mas que te acompanha nos dias bons e ruins, ela está sendo tratada agora. Eu estou reorganizando as emoções que estavam embaralhadas dentro de você, mesmo que você nunca tenha colocado isso em palavras. Às vezes você só queria descansar o pensamento. Queria parar de se preocupar com tanta coisa que foge do seu controle. Queria uma trégua no meio da rotina cansativa. E eu entendo.
Porque mesmo enquanto você cuida de tudo, dos filhos, da casa, da saúde, das contas, dos compromissos, há um espaço dentro de você que clama por descanso verdadeiro. Não um descanso físico apenas, mas um repouso de alma. E hoje, eu vim te trazer esse alívio. Mas mais do que isso, hoje eu vim te entregar esse milagre. O milagre não é apenas algo que vai mudar sua situação, mas algo que vai mudar você dentro da situação. Vai mudar sua percepção, sua força, sua direção, porque há pessoas que dependem da sua firmeza, mesmo quando você se sente abalado. E mesmo assim, você tem sustentado a fé de quem te olha como referência. Eu sei que nem todos reconhecem isso, mas eu reconheço, e te honro por isso. E enquanto você escuta, algo está acontecendo agora mesmo. Eu sei que você sente, e se sente, continue. Este é um momento só nosso. Não permita que nada te distraia. Cada segundo a mais aqui é parte da manifestação daquilo que está por vir. E eu te afirmo, não vai demorar. Quantas noites você olhou para o teto, pensando em como resolver situações que se repetem? Como blindar sua família? Como proteger os teus de escolhas erradas, influências perigosas, caminhos incertos? Eu vi, e já coloquei mãos invisíveis em ação. Agora é hora de você descansar no que eu te digo. Aquilo que você temia não vai acontecer. Aquilo que você imaginava que poderia piorar, vai melhorar. E vai melhorar de uma forma tão surpreendente que você não terá dúvidas de que foi intervenção direta do céu. E antes que você se esqueça, faça isso com o coração. Envie esta mensagem a quem precisa. Escreva algo aqui abaixo, como um testemunho antecipado. Diga algo que declare a fé que você ainda carrega. Isso sela a promessa. Você não foi esquecido. Nenhum detalhe da sua história me escapou. Lembra daquela oração silenciosa que você fez enquanto caminhava pela casa ou enquanto dirigia em silêncio? Aquela em que você nem sabia ao certo o que pedir, mas o meu espírito entendeu cada suspiro. Eu respondi hoje. Por isso você está aqui agora. Porque era necessário te dizer pessoalmente que chegou o tempo. Tempo de ver o que parecia distante, perto. De ver o que parecia frio, aquecido novamente. O que parecia fora do seu campo de visão está voltando ao teu alcance. A tua casa será cercada por paz, aquela paz que não depende das circunstâncias. E aquele familiar por quem você ora tanto voltará ao centro da promessa. Eu estou envolvendo os teus com a proteção que vai além do físico. Eu estou cercando os corações. Você perceberá. Nas próximas horas, dias, tudo vai parecer mais leve. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei algo dentro de você. E essa mudança muda tudo. Vai trazer à tona respostas. Vai alinhar conversas. Vai abrir oportunidades. Eu não te trouxe até aqui para apenas confortar. Te trouxe para transformar. E essa transformação começa hoje. Começa com o simples gesto de crer que o milagre que você pensou que não viria mais já está em movimento. É invisível agora, mas palpável dentro de pouco tempo. Você vai reconhecer isso até nos pequenos detalhes. Numa ligação que não era esperada, numa mudança de comportamento em alguém que você ama, numa mensagem que chega no momento exato. Isso tudo é sinal. E se em algum momento o cansaço quiser te distrair da promessa, lembre-se, eu estou cuidando de tudo. Você não precisa controlar o que já entregou. O que está em minhas mãos está seguro. Você não foi escolhido por acaso. Você tem uma missão. E mesmo sem entender o tamanho dela, você tem avançado com coragem. E por isso eu vim te recompensar. Com paz, com direção, com resposta. E com esse milagre, ele é seu. Receba-o com fé. E não guarde só para você. Espalhe. Faça com que essa palavra alcance quem precisa tanto quanto você. Isso não é apenas uma mensagem. É um momento que muda tudo. E está acontecendo agora. A resposta que chega agora não é uma ideia distante, mas algo que se materializa nos seus dias comuns. Em meio ao barulho da rotina, na hora em que o dia parece correr sem sentido,
A minha voz está se fazendo presente. Eu intervenho no invisível e manifesto no real. Aquilo que parecia ser só mais um dia comum está sendo marcado como o início de uma nova estação. Uma estação de restauração lenta, profunda, duradoura. Se em algum momento você pensou que ninguém notava a sua entrega, saiba que eu contei cada renúncia. Aquela escolha difícil que você fez pensando no bem dos outros, aquela palavra que você calou para manter a paz, o gesto de carinho que você fez mesmo quando ninguém agradeceu. Tudo isso está diante de mim. Não ficou esquecido. Foi anotado como fidelidade, como amor verdadeiro. E agora se torna solo fértil para a mudança que eu já iniciei. Você não está sendo recompensado por um esforço, mas por uma permanência. Você não apenas agiu com bondade, você permaneceu bondoso quando o mundo parecia cada vez mais duro. E é nesse coração resiliente que deposito a semente deste milagre. Porque você não é frágil como pensou, é forte como eu criei. E é por isso que o que eu faço agora em você será visível também para aqueles que caminham ao seu lado. Permita-se acreditar de novo. Permita-se esperar algo bom com sinceridade. Muitas vezes, a vida foi te ensinando a reduzir expectativas para evitar frustrações. Mas eu venho te ensinar a esperar o que é certo com fé. Porque aquilo que eu prometo, eu cumpro. E o que está prestes a acontecer será o tipo de mudança que você não terá como negar. Porque virá com paz, com coerência, com sinais que falam diretamente ao seu íntimo. Você não precisa explicar sua fé para todos. Você só precisa vivê-la. E quando você começa a se mover confiando em mim, tudo ao redor se alinha ao meu tempo. Sua casa, sua saúde, seus relacionamentos, suas decisões, tudo começa a se ajustar de forma quase imperceptível, mas eficaz. E aquilo que você tentou resolver sozinho por tanto tempo, eu resolvo com um sopro. Um detalhe muda tudo, e esse detalhe já está sendo posicionado. Se você sente que esta mensagem foi escrita como se fosse para você, é porque foi mesmo. O que eu tenho com você é pessoal. Não depende da fé dos outros, nem da opinião daqueles que não compreendem seu caminho. Meu plano com sua vida é direto, íntimo, preciso. E se você crê nisso com sinceridade, faça algo simbólico agora. Escreva nos comentários como quem sela um compromisso. A tua presença me guia, Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Eu sei que nem sempre é fácil confiar quando você já se decepcionou tanto. Mas meu agir não se compara com aquilo que você viveu com pessoas. Eu não deixo promessas pela metade. Não gero esperança sem destino. O que eu desperto em você, eu concluo. E mesmo que tudo ainda pareça igual por fora, dentro de você algo já está sendo reorganizado. Essa paz que agora te alcança é o começo visível de uma transformação invisível. Permaneça aqui. Há algo acontecendo neste exato instante dentro de você. Enquanto escuta, algo está sendo liberado. Não se trata apenas de sentimentos bons. Trata-se de realinhamento espiritual, daquilo que estava solto, sem direção, voltando ao centro da promessa. Você vai perceber isso ao acordar nos próximos dias. As decisões que pareciam difíceis se tornarão claras. O medo perderá força. O amor voltará a florescer. Talvez você sinta que tem carregado tudo por muito tempo, sempre cuidando de quem está ao redor, sem saber se alguém cuidava realmente de você. Mas agora é hora de ser cuidado. É hora de descansar em confiança, de permitir que eu conduza sem que você precise controlar. Você já fez muito. Agora, apenas permita-se receber. O que vem a partir de agora não depende do seu esforço, mas da sua entrega. A vida te exigiu coragem em momentos que ninguém soube. Você sorriu para não preocupar os outros, mesmo com a alma exausta. Você segurou situações difíceis com o coração vulnerável. Mas hoje algo se inverte. Hoje eu seguro você, com firmeza, com amor, com direção, para que você saiba que não está só e nunca esteve. Mesmo nos dias em que se sentiu invisível, eu estive ali,
guardando o que era teu. E se o seu coração insiste em se perguntar se ainda há tempo para recomeçar, eu te digo, não apenas há tempo, como há graça. Graça que te cobre, te limpa, te prepara. Não é tarde demais, não é pequeno demais, não é pouco para mim. O que você acha simples demais, eu torno grande, porque eu vejo valor onde o mundo só enxerga rotina. E é por isso que os pequenos gestos do seu dia se tornaram grandes sementes no meu reino. Você acreditou mesmo quando tudo dizia o contrário, mesmo quando aquilo que esperava demorava mais do que você imaginava. Essa fé silenciosa, muitas vezes sem palavras, é o que mais agrada ao meu coração. E agora chegou o tempo de colher frutos dessa fé, não só em uma área da sua vida, mas em várias. Eu vou agir em camadas, uma resposta atrás da outra, uma porta após a outra, porque quando eu começo, não paro no meio. Não se compare com ninguém. O que eu faço com você é único. É exatamente do seu jeito, na sua medida, com a sua história, e mesmo que outros não entendam, você saberá que sou eu. Porque será tão profundo, tão íntimo, tão coerente com suas orações silenciosas, que você não terá dúvidas. Você sentirá aquele arrepio que confirma, é agora, e será. Porque eu nunca deixo para depois aquilo que está marcado para hoje. Talvez você nem se reconheça direito mais. As pressões mudaram seus hábitos, suas reações, até sua voz em certos momentos. Mas eu conheço sua essência, aquela parte de você que ainda acredita, que ainda espera, que ainda sonha. Eu estou chamando essa parte para fora novamente, para respirar, para se libertar de tudo que abafou sua espontaneidade, porque há beleza em você que precisa voltar a brilhar. Você vai notar que aquilo que te consumia antes vai perder sentido. O que tirava sua energia não terá mais espaço. Eu estou limpando o ambiente ao seu redor. Pessoas certas vão se aproximar. Conversas necessárias vão acontecer. Aquilo que te impedia de avançar será removido com leveza. Não será forçado. Será como uma brisa que empurra suavemente para o centro do que é bom. E você vai agradecer por ter esperado. Hoje, o céu se curva para te alcançar. Não com ruídos ou exageros, mas com precisão e silêncio. Como aquele abraço que não precisa de palavras. Como aquela resposta que chega antes da pergunta ser feita. É isso que estou fazendo. Te respondendo antes que você saiba o que perguntar. E enquanto você escuta esta mensagem, a atmosfera ao seu redor já mudou. O ambiente já foi preparado. O milagre já está em curso. Sabe aquele nome que você tem levado em oração? Aquele que muitas vezes te preocupa, que te faz pensar além do necessário? Eu também amo essa pessoa. E mais do que isso, eu a conheço por dentro. Sei o que ninguém sabe. E é por isso que eu já estou tocando onde você não pode alcançar. Continue crendo com simplicidade. Às vezes, sua fé silenciosa é o maior canal que eu uso para agir com precisão. Nada vai passar despercebido a partir de agora. Eu intensifiquei a atenção sobre você. Tudo será reorganizado. Nada será por acaso. Cada passo será guiado. Cada emoção será tratada. Cada noite terá descanso. E cada dia terá sentido. Porque chegou o tempo da reconstrução, da estabilidade, do florescer. Você não apenas vai viver melhor, vai viver alinhado ao que sempre foi o propósito desde o início. A paz não virá como um sentimento passageiro, mas como uma convicção constante. Você saberá que está no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. Porque eu sou detalhista, e já estou corrigindo cada desalinhamento. Tudo aquilo que parecia fora de ordem está se reposicionando. E quando você menos esperar, perceberá que aquilo que você pedia há tanto tempo se tornou parte natural da sua vida. Você passou tempo demais tentando fazer tudo dar certo com a força que restava, equilibrando responsabilidades, dores silenciosas e orações que pareciam não sair completas. E mesmo assim, você continuou. Continuou mesmo sem certeza de nada. E isso tocou meu coração. Porque não é sobre saber o caminho todo, é sobre confiar mesmo sem ver. E hoje,
Neste exato instante, essa confiança se transforma em chave. Chave que abre portas que ninguém mais poderia abrir. Há coisas que você deixou de contar. Algumas por não saber como falar, outras porque já imaginava que ninguém entenderia. Mas eu entendi. Eu estive presente quando você calou por proteção, quando se escondeu para não preocupar quem te ama, quando dormiu com os olhos abertos e o pensamento inquieto. Eu estive ali, não como um observador, mas como aquele que prepara o momento exato de te levantar de novo com mais força. Eu te escolhi para experimentar essa virada, não porque você mereça mais que os outros, mas porque você foi fiel mesmo em silêncio. Porque você continuou cuidando, mesmo quando ninguém cuidava de você. Porque você colocou outros em primeiro lugar, mesmo com medo de ficar por último. E é por isso que agora te coloco na frente, na linha direta do milagre, no lugar exato onde meu agir será notado, celebrado e lembrado. Você não tem ideia da quantidade de coisas que já foram desviadas do seu caminho por causa da minha proteção. Situações que se desfizeram antes de te alcançarem. Palavras que não chegaram aos seus ouvidos. Ações que foram paralisadas antes de gerarem dano. Você só vê parte da história, mas eu vejo tudo. E o que te mostro agora é que mesmo no que você chama de atraso, havia cuidado. Há um tempo para tudo. Mas quando chega o tempo do milagre, nada consegue impedir. Não importa o que digam, pensem ou tentem. O que eu decido fazer, ninguém desfaz. E o tempo da sua promessa amadureceu. O que estava retido por razões que você nunca entendeu, agora se move com liberdade. E esse movimento trará mais do que respostas. Traz transformação, traz mudança no seu interior. Não pense que foi por acaso que essa mensagem te encontrou agora. Há um cuidado invisível te guiando. Você não está aqui por distração ou curiosidade. Você foi trazido com propósito. E é por isso que seu coração está reagindo assim. É porque este é o tempo exato. Nem antes, nem depois. É agora que você começa a viver o que tanto esperou, mesmo sem saber mais como esperar. Algumas promessas não se cumpriram antes porque você precisava amadurecer. Não em conhecimento, mas em rendição. E agora que você aprendeu a descansar, mesmo em meio à dúvida, chegou o momento. Não há mais nada que te separe daquilo que foi preparado. O que parecia distante se aproxima com simplicidade. E você não vai precisar correr, vai apenas receber. O esforço agora é confiar. Você pode não perceber de imediato, mas sua casa já começou a respirar diferente. O ambiente está mais leve, os pensamentos menos pesados, os relacionamentos mais sensíveis. Isso é parte do milagre. Não é só o que acontece fora, é o que eu ajusto por dentro, é o que eu acalmo na mente, é o que eu restauro no afeto. O que estava desgastado está sendo renovado, sem pressão, com verdade. Se você tem sentido vontade de recomeçar algo, esse impulso pode ser direção. Talvez você deixou um projeto de lado, uma ideia, uma conversa, um cuidado pessoal. Talvez parou de acreditar que aquilo ainda tinha sentido. Mas eu estou soprando sobre o que parecia esquecido. Estou reavivando aquilo que você quase desistiu. Porque ainda faz parte, ainda tem destino, ainda carrega propósito. Não se culpe por ter desacreditado por um tempo. Isso não te afastou, apenas te revelou a fragilidade que todo ser humano tem. Mas essa fraqueza que você sentiu não foi fim, foi ponto de reinício. Porque agora você não tenta mais fazer tudo sozinho. Agora você me deixa agir. E quando você me entrega, eu movo o que está além da sua força, do seu acesso, do seu entendimento. Pare por um instante. Respire com calma. Sinta esse momento como uma presença suave que entra no ambiente. Como se alguém colocasse as mãos sobre os seus ombros e dissesse: está tudo sob controle. Porque está. Porque agora eu estou conduzindo. E tudo o que antes parecia confuso começa a ganhar ordem. Não externa, mas interna. A ordem que dá paz. A paz que te permite continuar. Se você sente vontade de afirmar algo, faça isso agora. Escreva nos comentários uma frase como semente de fé.
algo que venha do seu coração, mesmo que simples. Declare algo como: tua presença é meu caminho. Isso sela a palavra. Isso mostra ao mundo espiritual que você crê, mesmo sem entender tudo. E onde há fé, há movimento. Onde há fé, há liberação. Onde há fé, há resposta. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Nem sempre as pessoas à sua volta conseguem compreender a profundidade do que você carrega. E tudo bem. Nem tudo que é profundo pode ser compartilhado com todos. O que importa é que eu compreendo. Eu me importo. Eu valorizo até aquilo que você achava pequeno demais para mencionar. E é isso que faz esse relacionamento único. Porque aqui você é visto de verdade. Não é coincidência que você esteja escutando isso em silêncio, talvez num canto da casa ou no meio da correria do dia. É cuidado. Cuidado que te encontra mesmo quando você não tem forças para buscar. É graça que se move até você, que não exige palavras bonitas nem atitudes perfeitas, apenas um coração disposto a continuar. E isso você tem. E isso me basta. E por isso eu vim. O que eu estou te entregando agora vai refletir na sua rotina. Não será apenas um sentimento momentâneo. Será uma mudança de atmosfera. Você vai notar nas pequenas coisas, na leveza com que começa o dia, na clareza para tomar decisões, na firmeza para se posicionar com paz. E o que antes era dúvida se tornará convicção. Convicção de que há uma direção e você está nela. Você não vai mais precisar justificar sua caminhada. A própria vida começará a dar testemunho. As mudanças, as respostas, os frutos, a paz, tudo isso vai mostrar que você escolheu bem ao confiar. Não há necessidade de convencer ninguém. Apenas viva. E vivendo, você será como luz acesa em lugar escuro. Não porque quer brilhar, mas porque está cheio da presença que ilumina tudo. As lágrimas que você segurou mesmo sem expressar, serviram como semente. Aquelas madrugadas de inquietação não foram em vão. Cada detalhe da sua história foi usado como matéria-prima para esta virada. E agora, o que virá será como colheita abundante. Não no tempo dos outros, mas no tempo certo. E esse tempo certo começa hoje. O agora se torna sagrado quando você aceita. Continue ouvindo com o coração. Não corra para o fim. Cada frase é parte do que eu quero te entregar. Não é um discurso. É uma revelação. Revelação de um amor que não se cansa. De um cuidado que não falha. De uma promessa que não volta atrás. E se você está aqui, é porque esta promessa também é sua. E o que eu tenho para você será maior do que o que você pensou possível. Você já tentou por tantas vezes mudar o que estava além das suas mãos. E mesmo exausto por dentro, continuou confiando. Não por obrigação, mas porque havia uma voz sutil dentro de você que insistia em dizer: ainda não acabou. E essa voz era a minha. Mesmo nos dias em que você se sentia vazio, fui eu quem sustentou os teus passos. Agora, eu mesmo preparo o terreno para algo sólido, estável, real. Você vai sentir como se estivesse aprendendo a respirar de novo. Aquilo que antes era feito apenas por instinto, agora será feito com consciência. Respirar, agradecer, viver. A vida ganhará outra textura, porque quando eu toco, até o comum se torna extraordinário. Não será uma mudança só nos eventos ao seu redor, mas no modo como você enxerga cada um deles. Você verá beleza onde antes via desgaste. Seu coração estava cansado de esperar promessas sem resposta. E é por isso que agora não é apenas uma promessa que eu te dou. É uma evidência. Um sinal tão íntimo e verdadeiro que ninguém além de você poderá compreender a profundidade dele. Ele virá de forma suave e você vai saber. Não por palavras, mas por certeza. Vai reconhecer no fundo da alma que aquilo que começou a acontecer só pode ter vindo de mim. Talvez você tenha parado de sonhar por não saber mais se os seus desejos ainda faziam sentido.
Mas eu não desisti dos teus sonhos. Muitos deles foram plantados por mim antes mesmo de você entender quem era. E hoje, eu sopro sobre esses sonhos com nova vida. Eles não foram cancelados, apenas amadurecidos. E agora, ao voltarem à tona, virão com a força certa, na hora certa, com a forma certa. É impressionante como as coisas começam a mudar quando você simplesmente me dá espaço. Quando não tenta mais controlar tudo, quando apenas decide descansar, eu ajo. E mesmo sem grandes sinais externos, dentro de você algo começa a se mover. É essa movimentação que inicia uma reação em cadeia. Uma paz nova abre espaço para a clareza. A clareza te conduz à decisão certa, e a decisão certa te leva direto ao que preparei. Você vai reencontrar pedaços seus que estavam adormecidos. Aquela parte sensível, criativa, espontânea, que havia se calado com o tempo, agora começa a voltar. Não como antes, mas mais forte, mais inteira. E é assim que você vai perceber. Eu não apenas restauro o que foi perdido, eu aperfeiçoo o que parecia esquecido. E o que era sombra se tornará a expressão da minha luz em você. Em breve, os pequenos detalhes do dia vão te confirmar o que eu já disse. Uma porta que se abre de forma inesperada. Um olhar que se enche de gratidão por algo que você nem imaginava que faria diferença. Um cuidado que vem quando você menos espera. Tudo isso vai mostrar que há algo maior acontecendo. E esse algo maior é o cumprimento do que eu disse que faria quando você menos acreditava. Se nesse momento, no fundo do coração, você sente que há algo verdadeiro sendo ativado dentro de você, escreva nos comentários com fé. A presença dele conduz meu recomeço. Isso é mais do que um gesto digital. É um selo, uma marca deixada no tempo. Uma declaração de que você escolheu acreditar, mesmo depois de tudo. E quem planta fé, colhe milagre. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Houve momentos em que tudo ao seu redor parecia caminhar, e só você sentia que estava parado. Como se a vida tivesse esquecido de te incluir nos planos. Mas eu não esqueci. Eu apenas estava preparando as fundações. Porque quando um edifício é alto, suas raízes são profundas. O que estava demorando, na verdade, estava sendo firmado para durar. E agora, os primeiros sinais de crescimento começam a aparecer. Você perceberá isso também nas conversas que antes eram desgastantes. Haverá mais equilíbrio, mais escuta, mais graça. Porque eu estou te revestindo de sabedoria. Você não vai precisar discutir para ser entendido. A sua serenidade falará mais do que 1000 argumentos. E o respeito que virá será fruto daquilo que eu estou moldando agora dentro de você, com paciência e poder. Não se preocupe com o tempo que passou. O que está por vir tem força para restaurar, recompensar e redirecionar. E você não vai precisar correr atrás do que perdeu. Eu estou trazendo até você o que foi interrompido. E onde havia ausência, colocarei abundância. Tudo começa com essa certeza que vai se instalando devagar, mas com convicção. O que era espera, agora se torna colheita. Você tem sentido saudade de sentir paz verdadeira. Não apenas a ausência de problemas, mas aquela paz que respira fundo, que organiza por dentro, que silencia os medos. Essa paz é a minha assinatura. E ela já chegou até você. Mesmo que o mundo ainda grite, você vai caminhar em silêncio seguro. Porque a paz que eu dou não é frágil, é escudo, é ponte, é presença constante. Muita coisa que parecia ter se rompido agora se reconecta. Laços serão restaurados, diálogos reencontrados, e você vai perceber que mesmo aquilo que parecia perdido ainda carrega vida. Eu sou especialista em reviver, e não revivo apenas o que morreu, mas também o que foi negligenciado, ignorado, silenciado. O que merecia amor e não recebeu, agora será envolvido com o meu cuidado. Às vezes você tenta esconder o que sente para proteger os outros. Mas hoje,
Eu quero proteger você. Quero que sinta, sem medo, o que está nascendo. Que reconheça esse novo ciclo como um presente. Um ciclo onde você será ouvido, valorizado, abraçado de verdade. Porque a partir daqui não há mais espaço para as ausências que antes te feriram. Agora, tudo será preenchido com propósito. Talvez você esteja percebendo que está mais sensível, que pequenas coisas te tocam, que lembranças voltam, que imagens simples despertam emoções fortes. Isso também faz parte da cura. Você está voltando a sentir. E quem sente, vive. Não fuja disso. É nesse sentimento puro que eu manifesto o meu toque, onde a verdade é a liberdade, e onde a liberdade é a plenitude. Não será preciso fazer barulho para que o milagre seja percebido. Ele vai acontecer de maneira tão delicada quanto poderosa. E vai tocar primeiro onde você mais precisava, por dentro. Porque antes de mudar qualquer cenário, eu mudo você. E quando você muda, tudo ao redor responde. O que parecia parado se move. O que parecia travado se destrava. E a vida volta a fluir como deveria. Você vai começar a sonhar de novo, não com medo de se frustrar, mas com coragem para acreditar. Vai voltar a planejar sem receio. Vai conseguir olhar para frente e ver beleza no futuro. E isso é o sinal de que a esperança não morreu. Ela apenas dormia. Mas hoje, ela desperta em você com força, com luz, com vida. E não há mais volta. Porque quem toca o novo com fé, não volta ao antigo com dúvida. Não precisa apressar nada. Tudo vai acontecer no compasso certo. Cada detalhe será encaixado com precisão. Confie, o que eu comecei já está em andamento. E enquanto você caminha com fé, eu organizo o invisível. Você vai olhar para trás em breve e entender. Cada minuto de espera valeu. Cada oração silenciosa foi ouvida. E cada passo dado, mesmo com medo, te trouxe até aqui. Algumas feridas ainda pulsam mesmo depois de tanto tempo. Elas não sangram, mas ainda doem em forma de lembrança. E você tem aprendido a conviver com elas como quem aceita que certas dores nunca vão embora. Mas hoje, eu declaro algo novo sobre essas marcas. Elas não serão mais ponto de dor, mas de testemunho. Porque o que te feriu não define mais o seu presente. Eu já entrei onde ninguém teve acesso e estou curando. Você está prestes a testemunhar um tipo de transformação que não se explica com palavras, apenas se vive. É quando a dor já não guia suas decisões. Quando os pensamentos se tornam mais silenciosos e a alma mais tranquila. Essa mudança é sagrada, não é performance. É verdade, é a paz que não precisa de esforço para ser sentida. E se você está ouvindo com atenção, já começou a percebê-la se instalando. Sabe aquelas situações que pareciam intermináveis? Aquelas que ocupavam seus pensamentos até tarde da noite? Elas estão sendo desfeitas. Não por mágica, mas por intervenção. E essa intervenção tem nome: propósito. Eu não permiti que certas coisas fossem resolvidas do seu jeito porque queria que você experimentasse o meu. E o meu jeito não só resolve, transforma, dá sentido. Corrige com graça. Os sinais estão por toda parte e você vai começar a percebê-los como nunca antes. O que antes parecia aleatório, agora se revela como parte de um plano. Cada conversa, cada reencontro, cada silêncio. Há sabedoria nos detalhes, e eu estou nos detalhes. E quando você parar para observar, vai perceber que a minha presença estava ali o tempo todo, escondida nas coisas mais simples. Existe algo profundo sendo construído por dentro. Um tipo de confiança que não depende de explicação, apenas de convicção. E essa fé silenciosa, que cresce sem fazer barulho, é mais poderosa do que qualquer discurso. Ela te mantém firme quando tudo ao redor balança. É essa fé que eu estou regando agora, enquanto você ouve. E ela será o alicerce do novo tempo que se aproxima. Você pediu direção, e ela virá sem confusão. Não será empurrada por pressa, nem guiada pelo medo. Será suave,
Como um rio que encontra seu caminho entre pedras. Quando a decisão certa chegar, você vai saber. Porque não haverá agitação, apenas paz. E essa paz será o sinal. Você vai caminhar sem culpa, sem medo de errar, sem peso no coração. Vai andar com leveza, como quem sabe para onde está indo. Durante muito tempo você se acostumou a apagar incêndios, correndo de um problema para o outro, tentando manter tudo de pé. Mas agora, o cenário muda. Eu estou colocando em ordem o que parecia fora do controle. As mãos que sempre cuidaram dos outros agora serão cuidadas. E essa inversão vai te ensinar que cuidar de si não é egoísmo, é obediência. Porque quem eu amo, eu restauro com zelo. O tempo da urgência está cedendo lugar ao tempo da direção. O que antes te deixava em alerta constante agora vai ser substituído por estabilidade. Não será um milagre barulhento. Será como quem abre os olhos e percebe que o caos foi acalmado sem esforço. O que você vai viver não será fruto de desespero, mas de semente. A semente da confiança que você lançou em silêncio e que agora germina. Se no fundo do coração você sente que essa palavra está te reposicionando por dentro, escreva nos comentários como uma declaração viva. Estou aprendendo a descansar na vontade dele. Isso não é um ritual. É uma forma de firmar seus pés no chão da promessa. É dizer ao seu coração que você está pronto. E onde há prontidão, há colheita. Porque quem está disposto, sempre é alcançado. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Os ciclos que antes te machucavam, agora estão sendo interrompidos. Aquilo que se repetia sem explicação, relacionamentos confusos, caminhos fechados, sonhos adiados, tudo isso está sendo quebrado, porque agora você está num novo terreno. Um terreno onde a semente que você lança não morre, mas floresce. O que antes parava no meio agora se completa. O que antes estagnava agora flui. Você não precisa mais se defender o tempo todo. Eu sou o teu escudo. E quando eu me coloco à frente, até aquilo que parecia ameaça se torna impulso. As críticas não te atingirão mais como antes. As comparações perderão força, porque você não caminha mais em busca de validação. Você caminha com convicção, e essa convicção será visível. Outros verão, mesmo que você não fale uma só palavra. Vai ser comum você se surpreender com o que começa a acontecer. E a surpresa não será por acaso, mas resposta. Aquilo que parecia pequeno aos olhos dos outros, eu estou ampliando. Ideias que você engavetou vão ressurgir com nova estrutura. Pessoas que você pensava ter perdido vão se reaproximar com um novo coração. E você saberá que não é coincidência, é cumprimento, é o tempo certo chegando. Você verá com clareza que cada espera teve um motivo, que cada porta fechada foi proteção, que cada pausa foi preparação. E que mesmo nas vezes em que você achou que tinha perdido tempo, eu estava te posicionando. Agora, tudo isso se conecta. Cada ponto, cada fase, cada lágrima não vista. Nada foi em vão. Nada será desperdiçado. Tudo será usado. E usado com perfeição. Você vai dormir diferente nos próximos dias. E não será apenas o corpo que descansará, mas a mente. Porque eu estou acalmando pensamentos que insistiam em girar sem parar. Estou colocando quietude onde havia excesso. E essa nova forma de viver vai curar mais do que você imagina. Ela vai restaurar sua energia, sua criatividade, sua esperança. Você voltará a desejar o amanhã com confiança. Aqueles que convivem com você também vão sentir. Não pelo que você disser, mas pelo que você irradiar. Haverá algo em seu olhar, no seu tom de voz, na forma como você reage. Tudo isso será reflexo da mudança que está acontecendo agora, enquanto você se entrega a este momento. Não é sugestão. É verdade. E a verdade transforma até os cantos mais esquecidos do coração. A sua história não será marcada pelas perdas, mas pelos recomeços. Você não será lembrado pelo que suportou, mas pelo que construiu mesmo depois de ter sido abalado. Sua trajetória será um testemunho silencioso de que é possível começar de novo, e começar melhor. E quem te observar verá que houve uma mão invisível guiando cada passo,
mesmo quando tudo parecia desmoronar. Você não será definido pelo passado, mas moldado por aquilo que eu estou formando agora. Os erros que cometeu não te impedem de receber o que preparei. Pelo contrário, serão usados como solo fértil para gerar sabedoria. Porque quem viveu e aprendeu está pronto para multiplicar. E você vai multiplicar amor, direção, afeto, fé, estabilidade. Aquilo que te faltou agora transbordará. Seus dias terão mais sentido, mesmo nos detalhes comuns. Uma xícara de café, uma conversa simples, um pôr do sol na varanda. Tudo será percebido com outra sensibilidade. Porque quando a alma está curada, a beleza se revela no simples. E você vai sorrir por dentro. Não aquele sorriso forçado para disfarçar dor, mas um sorriso que nasce da gratidão por finalmente se sentir inteiro. Você se acostumou a esperar pouco porque teve de aprender a se contentar com o mínimo. Mas agora, eu te chamo para esperar com coragem. Esperar como quem sabe que algo valioso está vindo, e não como quem teme mais uma decepção. Eu estou te tirando do ciclo de sobrevivência para te posicionar num tempo de abundância interior. Não é sobre riqueza material, é sobre riqueza de sentido, presença, amor e direção. As pessoas mais silenciosas são, muitas vezes, as que mais carregam peso dentro de si. E você sabe o que é andar calado para não incomodar. Mas agora, eu te dou voz. Uma voz que não grita, mas que é ouvida. Uma voz que traz paz, não tensão. Você será surpreendido pela escuta verdadeira. Pela atenção que vem sem cobrança. Pela presença que te abraça sem exigir nada em troca. Isso é meu presente para você. Se em algum momento você duvidou de que havia mais além do que já viveu, hoje te mostro que ainda há muito por vir. Os melhores encontros não ficaram no passado. As conexões mais verdadeiras ainda vão acontecer. E não importa quanto tempo se passou, porque eu não conto os dias com relógio humano. Eu conto com propósitos. E quando um propósito amadurece, o tempo se submete à minha vontade. Você começa a viver agora aquilo que por tanto tempo foi apenas uma esperança frágil. E esse início não virá com barulho, mas com coerência. Vai encaixar, vai fazer sentido, vai trazer paz. Porque aquilo que vem de mim nunca chega para confundir, mas para alinhar. O que está a caminho carrega o selo da minha presença. E mesmo que ninguém veja de fora, você saberá. Porque por dentro, tudo se encaixará. Os relacionamentos que você mais desejava ver curados não foram esquecidos. Eu estou trabalhando nesses vínculos com delicadeza, tocando em memórias, desconstruindo orgulhos, restaurando afetos. Você ainda verá reconciliações que julgava impossíveis. E não porque você vai forçar nada, mas porque a mudança começou em você. E quando a paz nasce num coração, ela começa a reverberar em volta. Você carrega memórias que ainda doem, palavras que marcaram, silêncios que gritaram, gestos que feriram. E eu não ignoro nenhuma dessas lembranças. Eu as acolho, e uma por uma, estou transformando em aprendizado, cura e crescimento. O que te feriu não será sua prisão, será parte da sua libertação. Porque a dor não terá mais o último capítulo da sua história. O recomeço começa aqui. Permita-se receber. Você aprendeu a dar, a cuidar, a carregar, mas agora é hora de permitir-se ser cuidado também. Você merece respirar com leveza, sentir segurança sem medo, ser amado sem condição. Esse novo tempo não será construído com pressa, mas com verdade. E a verdade liberta, ainda que exija coragem. A coragem que você já tem, mesmo que ainda não tenha percebido. Você não precisa mais provar o seu valor, nem justificar as suas escolhas para quem não caminha a seu lado. O que você viveu te preparou para entender o que realmente importa. E agora, você só precisa viver. Viver com inteireza, com significado, com fé. As vozes que te julgavam se calarão diante dos frutos que virão. E você não precisará dizer nada. Sua paz será o testemunho mais forte. Se neste instante você sente que há algo novo pulsando em você,
Escreva nos comentários com intencionalidade. Confio no que vem de Deus, mesmo sem entender tudo agora. Essa frase não é um pedido, é uma declaração. E onde há fé declarada, há espaço para agir. Não subestime o poder daquilo que você libera com sinceridade. Palavras de fé abrem caminhos que antes pareciam fechados. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero o dia todo. Salmos 25:5. Alguns dias pareceram iguais demais, como se a vida repetisse um roteiro silencioso. Mas isso está mudando. Não porque as tarefas serão diferentes, mas porque o seu interior não é mais o mesmo. O modo como você enxerga o dia, como acolhe as pessoas, como responde às emoções, tudo isso se transformou. E é por isso que o ordinário começará a se tornar extraordinário. Por dentro primeiro, depois fora. Você perceberá que aquilo que tirava sua energia começa a perder o poder sobre você. Gente difícil não terá mais o mesmo efeito. Palavras duras não alcançarão mais o teu centro. Situações antes exaustivas serão enfrentadas com outra postura. Não porque elas mudaram de uma hora para outra, mas porque você foi revestido por uma nova perspectiva. Isso é força emocional que nasce da paz espiritual. Não tenha medo de avançar. Eu estou colocando um sim onde antes havia muros. Você vai olhar e perceber que aquilo que parecia longe demais agora está ao alcance. E não porque você forçou, mas porque você confiou. Esse tempo que chega não é frágil, é firme. E mesmo que haja vento, você estará ancorado. Eu sou o seu fundamento, e nada que se edifica sobre mim será abalado. As orações feitas em silêncio, com palavras quebradas, com o olhar perdido, foram ouvidas. Elas não ficaram suspensas no ar. Elas tocaram o meu coração, e agora estão se cumprindo. Não todas de uma vez, mas uma a uma, como promessas liberadas no tempo certo. Você verá, sentirá, confirmará com o coração aquilo que os olhos ainda não veem. E isso se chamará fé amadurecida. Você não está sozinho. Mesmo quando tudo parecia distante, eu permaneci. E ainda permaneço. Não por obrigação, mas por amor, por escolha, por propósito. Eu escolhi estar contigo. E essa escolha não depende do que você faz, mas do que eu sou. E por ser constante, eu permaneço. E por permanecer, eu sustento. E por sustentar, eu transformo. Esse é o ciclo da graça que agora envolve sua vida. Você não vai precisar esconder mais suas fragilidades, porque agora elas não te expõem. Elas te aproximam. Aproximam de quem te ama de verdade. Aproximam de quem te entende. Aproximam de mim. O tempo de fingir força acabou. O que te conecta agora é a verdade. E a verdade tem força suficiente para gerar vínculos que o medo jamais sustentaria. Onde há verdade, nasce confiança. A confiança que você sentirá nos próximos dias será diferente. Não será baseada em circunstâncias, mas em presença. Mesmo que nada mude por fora, o interior já foi visitado, já foi alinhado, já foi transformado. E por isso, você se levantará diferente. Falará com mais serenidade. Pensará com mais liberdade. Amar será mais leve. Decidir será mais simples. Tudo porque você está sendo guiado. E ser guiado não é andar sem desafios. É saber que em cada passo há uma direção. E essa direção será clara, mesmo em dias nublados. Porque a luz que te orienta não vem de fora, mas de dentro. E essa luz não se apaga, porque é a minha presença acesa em você. O que antes era confusão, agora se torna clareza. O que era medo agora é coragem. E o que era solidão agora é comunhão. Você está no tempo exato. Nem adiantado, nem atrasado. O tempo que parecia perdido, agora está sendo resgatado. Os anos que você julgava desperdiçados estão sendo restaurados com intensidade. O que você viverá não será apenas compensação, será multiplicação. E você não vai mais se culpar, vai se permitir.
vai se libertar da culpa que carregou sem necessidade, porque o perdão chegou primeiro em você. Há instantes em que a vida parece desacelerar apenas para te dar tempo de perceber o quanto você cresceu. As situações não te afetam mais como antes. As mesmas palavras que te machucavam agora perdem a força. E esse amadurecimento é sinal de que algo novo está nascendo. Você passou tempo demais se moldando ao que os outros esperavam. Agora chegou o tempo de se tornar quem você sempre foi em mim. Tudo o que você suportou no silêncio criou raízes mais profundas. O que parecia apenas resistência virou sabedoria. Há uma beleza rara em quem aprendeu a confiar mesmo quando tudo parecia suspenso. E você não apenas esperou, você se manteve firme, ainda que por dentro estivesse frágil. Hoje, eu recompenso essa fidelidade invisível. Transformo tua firmeza silenciosa em promessa liberada. Você não será lembrado pelos dias em que quase desistiu, mas pelos dias em que decidiu acreditar outra vez. A sua história será marcada não pela queda, mas pela forma como você se levantou, inteiro, mais consciente, mais sensível àquilo que realmente importa. O novo que chega não vem como fuga do passado, mas como redenção dele. E tudo aquilo que parecia sem valor será usado com poder e precisão. O tempo que te parecia vazio estava, na verdade, cheio de construção. Eu estava te preparando em áreas que você nem imaginava. E agora, que você está mais sensível à minha voz, verá com clareza o motivo de certas esperas, de algumas portas que não se abriram, de outras que se fecharam antes da hora. Cada uma dessas pausas guardava uma lição. E a lição que não foi desperdiçada se transforma em sabedoria duradoura. Há memórias que ainda tocam áreas não curadas do seu interior. Às vezes, uma imagem antiga volta sem aviso. Um cheiro, uma música, um lugar. Não para te ferir de novo, mas para mostrar o quanto você foi longe desde aquele dia. Essas lembranças não serão mais correntes. Serão marcos de superação. Você não precisa mais fugir do que passou. Pode olhar com firmeza, porque hoje você é mais forte do que antes. Você vai sentir, nas próximas semanas, um tipo de renascimento interior. Algo sutil, mas real. Não será algo visível aos olhos alheios, mas profundamente notável para você. Uma tranquilidade nova, uma segurança que não se explica, uma coragem que te visita na hora certa. Isso tudo é parte do que eu já havia começado. Agora apenas floresce. Você não está mais no mesmo ponto de antes. E isso é vitória. Muitas pessoas verão os resultados do que você está recebendo agora, mas poucas entenderão o processo. E tudo bem, porque você não vive para provar, mas para cumprir. E o cumprimento do que preparei não depende de palco nem de palmas. Ele depende apenas de fé e constância. E isso você tem. Não foi conquistado com facilidade, mas com entrega. E essa entrega será reconhecida onde mais importa. Você não precisa temer o que ainda não entendeu. Algumas respostas virão no tempo certo. Outras só farão sentido quando você olhar para trás e perceber o quanto foi poupado. O cuidado nem sempre é evidente, mas sempre é constante. E esse cuidado que te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. Ao contrário, vai se intensificar. Porque agora você está mais atento, mais aberto, mais inteiro. Se neste momento você sente que algo verdadeiro está sendo selado dentro de você, escreva como um ato de confiança: o que Deus começou em mim, ninguém poderá impedir. Quando uma palavra é declarada com fé, ela se transforma em ação no mundo espiritual. E esse simples gesto te posiciona no centro do que está por vir. Não como espectador, mas como parte essencial do que será construído a partir daqui. E estando plenamente convicto de que aquele que prometeu também é poderoso para cumprir. Romanos 4:21. Mesmo que ainda existam áreas confusas, você já não caminha na mesma direção de antes. Os sentimentos que antes te dominavam agora são reconhecidos com maturidade. E onde há clareza, há liberdade. Você não será mais guiado pelo que te aflige, mas pelo que te liberta. E essa liberdade é discreta, mas transformadora. Ela muda o tom das suas palavras, o ritmo do seu pensar, a qualidade do seu silêncio,
Você vai notar que alguns relacionamentos ganharão nova forma. Alguns se aprofundarão com verdade. Outros se afastarão com respeito. E isso será cura. Porque você não precisa mais manter por perto quem não caminha na mesma frequência de paz. O que você construiu por dentro vai começar a refletir do lado de fora. E não será preciso justificar nenhuma mudança. A sua paz será autossuficiente. Não despreze os pequenos sinais. Aquela mensagem inesperada, aquela lembrança boa que volta de repente, aquela resposta que surge na hora certa. Eu falo em detalhes, não só em grandes manifestações. E quando você perceber que até os menores gestos carregam propósito, seu coração se abrirá ainda mais. E um coração aberto é solo fértil para grandes milagres acontecerem. Haverá dias em que tudo parecerá igual, mas mesmo nesses dias, haverá algo diferente em você. Uma firmeza que não se quebra, uma esperança que não se esconde, uma fé que respira. Isso é a semente do que eu estou cultivando. Ela não depende de aplausos nem de plateia. Cresce no silêncio, floresce na alma e frutifica com o tempo. E quando os frutos surgirem, você saberá. Valeu cada passo. Você não precisa temer o tempo. O tempo que muitos usam como desculpa para parar será o seu aliado. Porque aquilo que é verdadeiro não envelhece, apenas amadurece. E você amadureceu. Não se perdeu no caminho apesar de tudo o que enfrentou. Você foi fundo. E por isso agora vai mais longe. O tempo não te levou nada. Só trouxe você até aqui mais consciente, mais pleno, mais preparado. Quando olhar para tudo o que já enfrentou, não verá mais perda, verá testemunho. Verá a prova viva de que há uma força que te sustentou quando ninguém mais via. E essa força não era sua, era minha. Porque mesmo quando você achava que estava sozinho, eu já estava te carregando. Agora chegou o momento de andar com leveza. Porque os dias de sobrevivência estão cedendo espaço à plenitude. E plenitude não é ausência de desafios. É presença de paz em meio a eles. E essa paz que agora se instala dentro de você não será tirada por circunstâncias. Ela vai permanecer. Vai te guiar. Vai te lembrar, a cada passo, que você não está perdido, está sendo guiado. Que você não está estagnado, está sendo reposicionado. E esse reposicionamento vai te colocar exatamente onde você precisa estar. Seus olhos verão promessas sendo cumpridas, mas seu coração reconhecerá que o maior milagre foi a transformação interna. Porque não há conquista externa que supere o que eu faço dentro. E o que eu fiz em você ninguém pode desfazer. Está selado, está firmado, está vivo. E agora, começa a dar frutos. Um por um, em silêncio, com verdade, com beleza e com sentido. Tudo o que antes parecia disperso em você, emoções, decisões, memórias, dúvidas, está sendo reunido num novo centro de equilíbrio. Estou trazendo sentido ao que antes era apenas sobrevivência. Os dias vão ganhando um ritmo novo, mais alinhado com sua essência, mais coerente com sua fé. Não é ilusão, é direção. E essa direção nasce de dentro, não como uma ordem, mas como um convite para caminhar com leveza. Você passou tempo demais se adaptando ao que te ofereciam, aceitando migalhas de paz por medo de não encontrar algo melhor. Mas agora, sua consciência está desperta. Você já não se encaixa mais no que é pequeno para a grandeza da sua alma. E essa ruptura pode assustar, mas ela é necessária. Porque o novo que estou entregando a você não caberia na estrutura antiga. O que chega agora exige espaço livre. Seus sentimentos estão sendo reorganizados. O que antes te desequilibrava com facilidade agora encontra resistência. O que antes te prendia em ciclos confusos agora perde o domínio. Eu estou purificando sua sensibilidade, não para te endurecer, mas para te fortalecer. Porque quem sente demais precisa aprender a não se afogar nas marés internas. E é isso que estou fazendo, te ensinando a nadar com segurança em águas profundas. Não é coincidência o modo como você chegou até aqui. Você pode ter vindo por acaso, por curiosidade,
ou até sem intenção, mas o que encontrou é resposta. Esse momento é mais do que uma mensagem. É um reencontro com sua verdade. Uma verdade que havia se calado em meio a tantas responsabilidades, vozes, obrigações. Agora, ela volta à tona. E o que é verdadeiro em você merece espaço para respirar. Eu conheço a forma como você pensa. Sei do seu hábito de analisar tudo, de antecipar cenários, de se proteger até do que ainda não aconteceu. Mas hoje, quero te ensinar a confiar mesmo sem ter todas as garantias. A fé que sustenta não é aquela que controla, é a que entrega. É por isso que estou te conduzindo para além da lógica. Porque há milagres que só nascem quando você se permite descansar em mim. Você não precisa mais se justificar. Não precisa mais explicar suas decisões para quem não vive a sua dor. O que você carrega no peito é legítimo. Sua entrega não foi em vão. E cada gesto que você fez por amor, mesmo sem reconhecimento, agora volta como colheita. Não é recompensa, é consequência. Aquilo que é feito com verdade sempre volta. E volta multiplicado pela graça que eu coloco em tudo o que toco. Você está sendo reconstruído. Não como alguém que perdeu e precisa ser restaurado, mas como alguém que está sendo revelado em sua forma mais pura. Essa revelação vem com suavidade. Vem no jeito como você se olha no espelho e começa a se enxergar com mais carinho, no modo como trata seus próprios sentimentos com respeito. Porque quem aprende a se amar, começa a refletir o amor que recebe do alto. Existem promessas que estavam adormecidas. Elas não foram esquecidas, apenas aguardavam o momento certo para serem ativadas. E esse momento é agora. Enquanto você ouve, algo se acende. Uma lembrança antiga, um desejo genuíno, uma visão que você havia abandonado. Tudo isso começa a ressurgir com força, porque o tempo do recomeço chegou. E esse recomeço será mais sereno, mais profundo e mais verdadeiro. Você vai começar a perceber respostas onde antes só via dúvidas. As incertezas perderão espaço para a intuição que eu mesmo estou despertando. Aquilo que você levava dias para decidir, agora se tornará claro em minutos. Porque a voz que fala com você não vem de fora, vem do centro. E esse centro, que é meu lugar em você, está mais acessível do que nunca. O que antes era ruído agora será direção. Se nesse momento há algo em você dizendo: eu me entrego ao processo que Deus começou, escreva isso nos comentários com fé. Essa frase é uma forma de consolidar o que está sendo gerado agora. Não como obrigação, mas como um gesto de resposta. Porque quem reconhece o mover participa dele com mais consciência. E onde há resposta, há continuidade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guie-me por terra plana. Salmos 143:10. Os cenários não precisam mudar todos de uma vez para você saber que algo novo começou. Às vezes, a maior mudança é a forma como você se sente diante das mesmas situações. E essa mudança interna muda tudo. Porque quando a alma se aquieta, até o caos do lado de fora perde força. Você começa a responder com sabedoria, a escolher com maturidade, a falar com equilíbrio. E isso é fruto da presença. Permita-se viver sem medo do que os outros vão pensar. Algumas escolhas só fazem sentido para quem conhece os bastidores da sua dor. E eu conheço. Por isso, confie. Confie mesmo quando o caminho parecer estreito. O que parece pequeno agora pode ser o início de uma estrada larga e cheia de frutos. Você está sendo conduzido por um caminho que não é óbvio, mas é seguro. Porque eu vou à frente. As noites que antes pareciam longas demais, agora terão outra qualidade. O descanso que antes você não conseguia sentir agora vai alcançar sua mente. Eu estou aquietando seus pensamentos, acalmando suas perguntas, alinhando suas emoções. Porque o corpo pode dormir, mas só a alma em paz descansa de verdade. E essa paz, que você sempre buscou fora, agora será morada dentro de você. Eu também estou curando sua relação com o tempo.
O que antes parecia demorado demais agora será compreendido com maturidade. Você começará a ver o tempo como aliado, não como ameaça. Porque no meu tempo, tudo acontece sem esforço, sem pressão, sem desgaste. O que eu faço floresce no compasso da graça. E onde há graça, há leveza. E onde há leveza, há permanência. Não espere sentir-se forte para começar. É no caminho que a força nasce. Comece como está. Com dúvidas, com cicatrizes, com fé pequena. Apenas comece. O movimento libera o milagre. E o milagre não depende de cenário perfeito, mas de coração disponível. E seu coração, mesmo ferido, está pronto. Porque quem ama com verdade, quem insiste em continuar, já está mais perto da promessa do que imagina. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Só precisa crer que já começou. E isso basta. Porque quando a fé se torna seu ponto de partida, eu me encarrego do restante. Eu coloco pessoas no caminho. Eu abro portas que não estavam nos seus planos. Eu crio conexões que vão além do que você conseguiria construir. Eu me responsabilizo por aquilo que te prometi. E você só precisa seguir. Agora respire. Permaneça nesse espaço de escuta. Deixe cada palavra se instalar com ternura. O que está sendo gerado aqui não é passageiro. É eterno. É a construção de uma nova forma de viver. Mais sincera, mais corajosa, mais profunda. E, acima de tudo, mais conectada com aquilo que você nasceu para ser. Você está voltando para si. Está voltando para o centro. E é exatamente aí que eu te espero. Se essa mensagem encontrou espaço no seu coração, então não permita que ela fique apenas com você. Curta este vídeo como um ato de fé. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo palavras que te fortalecem por dentro e te reposicionam por fora. Compartilhe com alguém que precisa dessa mesma presença que te alcançou hoje. E permaneça por aqui, porque cada novo vídeo é uma continuação do que o céu está fazendo em você. E ainda há muito mais a ser revelado.